Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, tudo bem? Ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo, não sei o horário que você está acompanhando esse estudo. Será uma mensagem breve, será uma mensagem muito rica, uma mensagem a qual muitos têm curiosidade, porém poucos a busca de verdade conhecer e entender. Mas eu entendo que foi um período difícil, um período muito arcaico da história da raça humana, mas é uma história ímpar e que Deus se faz presente para intervir. Nem toda obra Deus está presente, nem toda obra que dá certo Deus está. A obra pode estar crescendo, pode estar produzindo, mas não quer dizer que Deus esteja aprovando. Deus está permitindo, mas tudo tem um limite e o tempo para Deus agir. Livro de Gênesis, capítulo 11. Livro de Moisés, primeiro livro de Moisés, primeiro livro do Pentateuco. Livro de Gênesis, capítulo 11, diz assim. A epígrafe diz: toda a terra numa mesma língua. Óbvio. Era o início, era o princípio. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Vale, está falando, não é monte, vale, geograficamente, é mais baixo, porém era plano. A Bíblia aqui nos revela: ninguém vai construir nada em lugar que não fosse plano, ainda mais nesse tempo, com poucos recursos. E habitaram ali, moraram. Eles acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe os tijolos por pedra, e o betume por cal. Betume nesse tempo era riquíssimo. Não à toa Noé, muitos anos antes, ele construiu a arca usando betume. E betumou por dentro e por fora, para que não penetrasse a água e pudesse colar a madeira. E o betume por cal, isto é, argamassa, cimento. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, primeiro uma cidade, e uma torre, cujo cume toque nos céus, o topo dela, alcance as nuvens. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Então desceu o Senhor. Os homens querem subir e Deus ele faz o contrário, o inverso, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Esse texto é um texto interessantíssimo. Primeiro, a ordem divina a Deus, ao primeiro homem, Adão, era que se multiplicasse, dominasse a terra e se espalhasse por todo o globo terrestre. E o Senhor plantou um jardim no Éden e ali pôs o homem.
Antes do homem sair e ser expulso do jardim, já havia uma ordem de Deus, uma ordenança para que o homem se espalhasse pela terra. No entanto, o homem foi posto no jardim. Após pecar e ser expulso, o homem vem viver da terra da qual foste tirado, tomado, formado, confeccionado por Deus pela Trindade. Os homens vão tendo seus filhos. Adão teve Caim, teve seu irmão Abel, e foram tendo outros filhos e filhas. E eles casavam entre eles. Não haviam outros povos. A primeira família constituída, e dali fora formando-se ainda as gerações. Até chegar o período, o tempo de Noé. Noé, o homem reto, o homem justo nas suas gerações, o homem íntegro, que fazia a diferença. Não à toa a Bíblia diz que o Senhor achou graça nele. O Senhor se atentou para Noé. A geração era perversa, a geração era maligna. Os homens foram tendo filhos e filhas, e as suas filhas eram cada vez mais belas. E diz o texto que viram, capítulo 6, os filhos dos homens, os filhos de Deus, a filha dos homens. Há uma discussão e ato sobre esse texto de Gênesis 6, que muitos dizem que não são anjos, pois Jesus disse que os anjos... Mas Jesus falou dos anjos que estão na glória, que estão no céu. Esses anjos, os filhos de Deus do Gênesis 6, não estavam no reino dos céus, eles estavam no cosmos. Eles eram sentinelas do cosmos, teologicamente falando, e eles vieram realmente à terra, estiveram aqui. Não à toa os seus filhos tiveram filhos com as mulheres. Provavelmente, por serem espirituais, eles fizeram corpos físicos para poder ter conjunção carnal com as mulheres. Isso é um hiato em que muitos brigam. Mas assim eu creio, e pelas provas bíblicas e teológicas que nós temos. E ali nasceram gigantes, pois homem com mulher normal, não importa a nação, não vai nascer gigante. Mas houve gigantismo, pois houve uma hibridinagem, a não serem híbridos, chamado biblicamente de Nefelins, filhos de Anak, gigantes. Isto é, esses seres, esses gigantes, começaram a dominar a terra pela força, pela violência. E toda a terra se espalhou a violência. Porém, Noé achou graça, e Noé constrói a arca sob a ordem divina. E ali, Noé, com mais 7 pessoas, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Você vê que o nome da mulher de Noé não é citado, muito menos dos seus 3 filhos. Pois Deus sempre está falando com o cabeça. E o cabeça é que instrui a sua mulher, como a princípio deveria ser entre Adão e Eva, e assim foi por um tempo, até Eva ser enganada e Adão desobedecer. Porém, o texto que nós lemos, já se passaram anos e muitos anos após o dilúvio. Já havia se passado muitos anos, e os homens continuaram tendo seus filhos e se espalhando, até que um grupo liderado por um tal Nimrod, um certo Nimrod, do capítulo 10, este Nimrod, ele foi quem liderou o capítulo 10, versículo 10, diz que o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Siná. Isto é, Nimrod era quem liderava, era quem estava na liderança desse projeto. E Nimrod simplesmente, junto com um grupo de homens, tiveram uma ideia. Eles acharam em um vale, em Siná, uma área provavelmente plana, e resolveram construir ali uma cidade. Uma cidade e uma torre, cujo topo, o cume, tocasse nos céus, para que dali não fossem espalhados. Isto é, aonde eles estivessem, eles veriam a torre, seria como uma bússola, eles iriam se identificar, se localizar, entender geograficamente aonde eles estavam. E só era seguir em direção àquela torre, e eles chegariam em Babel, na terra, na cidade a qual eles estavam construindo. O projeto dos homens era ter fama. Eles disseram: olha, façamos uma cidade e construamos uma torre, para que não sejamos espalhados de sobre a face da terra.
e ali colocaremos um nome. Né? Façamos um nome. Eles queriam um nome para impactar, para chamar a atenção. Alguns chamam de Torre dos Céus. Está nas alturas, ser visto e reconhecido. Nome aí, eles queriam fama, reconhecimento. E assim atrair temor e espalhar o temor sobre os povos, para que eles dominassem o mundo. Porém, a ordem divina era que os homens se espalhassem pela terra. Foi assim que foi dito a Adão. Não à toa, depois Deus confundia as línguas, eles se espalharam, pois não entendia a língua do outro, e ali foram nascendo os idiomas a qual hoje conhecemos. Milhares de idiomas, centenas de idiomas que existem. Porém, o texto nos mostra que esse desejo, essa sedição adâmica do homem, esses desejos de crescer, de alcançar, de aparecer, essa vaidade sempre esteve no coração do homem. Não à toa, em 2001, no 11 de setembro, foram derrubadas 2 torres nos Estados Unidos, pois os homens estão sempre querendo estar por cima, sempre construindo torres, sempre querendo ter o nome nas alturas. Nós vemos diversas torres no mundo. Nós vemos a torre de Xinzhou na China, em Pequim, a Shanghai Tower em Xangai, também na China, a Low World Tower na Coreia do Sul, uma das maiores torres do mundo. Pense comigo, tem a Torre Eiffel na Inglaterra, na França, em Paris. Tem também a Burj Khalifa em Dubai. Tem também na Arábia Saudita a Clock Tower, a Torre do Tempo, na Arábia Saudita, que são as maiores torres do mundo. Tem também a Torre de Pisga. Então, os homens, eles sempre estiveram no seu coração. Não é de hoje que os homens estão sempre querendo subir, crescer. Porém, enquanto os homens querem subir, a divindade, o Pai Eterno, eles descem. Não à toa ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E assumindo a forma de homem, se fez servo. E como servo foi morto, e morte de cruz. Ele mesmo veio, enquanto muitos queriam e querem subir. Mas Deus não fez o homem para subir. Deus fez o homem para ser arrebatado. A igreja é para ser arrebatada. Enquanto os homens estão querendo alcançar o toque, o cume dos céus, o Eterno está indo na contramão, ele está descendo. E aqui é a Trindade. É a Trindade. Olha o que Deus diz. Versículo 5. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. A torre e a cidade estavam dando certo, estavam andando para frente. Deus não estava naquela obra, Deus não estava naquela engenharia, Deus não estava naquela arquitetura, Deus não estava naquele projeto, Deus não estava naquela construção, mas a obra estava dando certo. Deus não estava ali, Deus não estava presente, mas a obra estava crescendo, expandindo, alargando, desenvolvendo. Porque os homens estavam determinados, estavam unidos em um só pensamento, em uma só vontade. Então Deus resolve descer para ver. Deus ele desce na terra. Deus desceu para ver o sofrimento dos filhos de Israel, os hebreus, ainda não era Israel, no Egito. Deus desceu para ver o sofrimento do seu povo em Jerusalém, através de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ficou triste, porque via que eram como ovelhas que não tinham pastor. Deus ele desce para ter com o seu povo. O que falta é uma porta aberta, é um coração contrito e sincero quebrantado. O que falta é santidade, o que falta é obediência, o que falta é renúncia, o que falta é comprometimento. Mas Deus, ele desce.
Ele desce. E ele desceu para ver. Ele desceu para ver. E ele diz, versículo 6: eis que o povo é um. Estão unidos, são um. Imagine se o povo de Deus fosse unido. Imagine se cada denominação, cada líder fosse unido. Um defenderia o outro. Ninguém ia olhar a placa, ia olhar apenas o seu Deus. Imagina se o povo de Deus se unisse, consagrasse, tirasse o dia nacional do jejum. Todo crente, todo cristão, todos evangélicos, católicos, que creem em Cristo, que creem em Deus. E as pessoas de bom senso, o que Deus não faria no mundo, o que Deus não faria nesse país. Mas é cada um falando a sua própria língua, cada um edificando a si mesmo, cada um edificando a si mesmo, cada um plantando no seu próprio terreno, mas ninguém planta, ninguém semeia uma vida do outro, ninguém investe no ministério do outro, ninguém ora pelo outro, ninguém estende a mão. É mais fácil lançar pedra do que uma palavra, é mais fácil ferir do que sarar, matar do que dar vida. Mas Deus desceu e todos têm uma mesma língua. Não havia outros idiomas, não havia o grego. Eu não sei qual era a língua que eles falavam, a Bíblia não revela. Uns dizem que era a língua semita. Eu acredito que era a língua adâmica, e Adão falava a língua de Deus. Mas qual é essa língua nós não sabemos, se ainda existe. Pode ser o hebraico, pode ser o aramaico, pode ser o latim. Eu não sei qual é o idioma. Não existia o grego, não existia o português, o espanhol, o castanhol, o norueguês, o alemão, o russo. Não existia esses idiomas. Foi o Espírito de Deus que foi dando. É como Atos capítulo 2, só que ali foram línguas de fogo e também línguas para eles poderem se relacionar com as nações. A capacitação daquele dia foi terrível. Há até um paradoxo de Atos 2 com Gênesis 11. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. E tem a mesma língua, isso é a mesma fala. Isto é o que começam a fazer? Isso é a cidade e a torre? Agora não haverá restrições. Restrição para tudo que tentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. O cara nem percebeu que a língua que ele falava para o outro era uma língua diferente, era uma língua estranha. Um chega falando espanhol, outro chega falando português, outro chega falando francês, outro chega falando inglês, outro chega falando em grego, outro em aramaico, outro em hebraico, outro em latim, outro no caldaico. E ninguém se entendia, e se espalharam e cessou aquela obra. Porque a ordem divina, a palavra de Deus é que tem que prevalecer. Espalhareis. Espalheis. A ordem divina era que o homem se espalhasse e se multiplicasse. Mas eles construíram cidade e uma torre. Eles queriam tocar nos céus, eles queriam ser vistos, eles queriam nome, queriam fama. Hoje não está diferente. Querem fama, querem dinheiro, mas não querem se submeter ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Deu para entender a mensagem? Shalom.